Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Brasil Urgente Minas, nesta segunda-feira, hoje dia 4 de fevereiro, então vamos começar aí mais uma semana, né? Estava acompanhando o programa da Cátia Fonseca, agora a gente para um pouquinho o entretenimento e abre espaço para o jornalismo aqui da Band Minas. E olha, no programa de hoje, é claro, a gente vai continuar falando do rompimento da barragem de Brumadinho e olha só, nós já temos a confirmação de 134 mortes e 199 pessoas desaparecidas. Vão passando os dias e esses números vão só aumentando. Esse número de óbitos, como a gente já vinha comentando na semana passada, vai aumentar agora cada vez menos, né? Mais devagar, porque como o Corpo de Bombeiros já informou, está cada vez mais difícil achar corpos aí nessa tragédia na cidade de Brumadinho. Mas hoje nós vamos mostrar também a situação que é preocupante, muito preocupante, de outras barragens aqui em Minas Gerais. Tem barragem aí na sua cidade? Você pode estar preocupado? Nós vamos te mostrar. Tem gente que nem está mais nem dormindo, não está nem dormindo depois do que aconteceu em Brumadinho. Já vinha com medo lá de Mariana. Agora então tem gente que está perdendo o sono por causa de barragem. Então você aí de casa, mora em uma dessas cidades, tá preocupado, não tá conseguindo dormir? Manda uma mensagem pra gente aqui no Bandzap, vai aparecer aqui na tela, ó, Cris Galo, sempre atento, é o 99772-7663, fala aí pra gente, você é da cidade de Congonhas, enfim, qualquer cidade em risco, e você também que não tá em nenhuma cidade que tenha alguma barragem, graças a Deus você tá um pouquinho mais tranquilo, também participa com a gente faz questão de receber a sua mensagem. Afinal, é você aí de casa que ajuda a fazer o Brasil Urgente Minas. Então vamos começar falando e vamos falar de punição, porque a Polícia Civil começou a ouvir sobreviventes do rompimento da barragem em Brumadinho em busca de explicações para as causas dessa tragédia. Um deles é um funcionário da mineradora Vale que aparece nas imagens das câmeras de segurança tentando escapar da avalanche de lama em uma caminhonete. Lembra aquelas imagens que nós mostramos na sexta-feira? Aquelas imagens que nós ficamos o programa todo falando, imagens que foram conseguidas aí com exclusividade pela produção da Band? Então, aquele pessoal se salvou, por incrível que pareça. 3 homens conseguiram se salvar e ele só se salvou, um deles só se salvou porque o veículo foi empurrado para cima dos rejeitos. O repórter Rodrigo Hidalgo mostra mais detalhes para a gente. A imagem impressiona. Enquanto a lama se aproxima, o motorista da caminhonete tenta buscar uma saída por todos os lados. Ele e o colega de trabalho que estava no veículo só não foram soterrados porque, por sorte, vagões do trem que aparece ao lado empurraram a picape para cima dos rejeitos. Em entrevista ao jornal O Estado de Minas, Sebastião Gomes, que é operador de saneamento, relatou os momentos de desespero. Eu comecei a correr para todo lado e eles me gritando: Sebastião, corre para a caminhonete, corre para a caminhonete. Umas 3 vezes. Eu corri para a caminhonete, na hora que eu corri para a caminhonete, aí nós começamos a rezar o Pai Nosso, bem alto, sabe? Pai Nosso que estás no céu, bem alto. E depois que eu terminei de rezar o Pai Nosso, eu ainda peguei o rádio, não sei se eu terminei de rezar ou não, isso aqui é desespero. Peguei o rádio e comecei a gritar: socorro, socorro, socorro. Aí a caminhonete parou, sabe, no ar assim, por cima do rejeito de minério. Foi a hora que nós descemos para poder procurar algumas pessoas que estavam desaparecidas. Aí achamos o Leandro e fomos escavar, e escavamos dentro do trator, ele estava dentro do trator soterrado, só com o rosto lá de fora ali, e começamos a escavar para tirar ele de lá. As imagens do momento do rompimento da barragem de Brumadinho e do avanço veloz do mar de lama na região estão sendo analisadas por peritos. A polícia quer saber por que havia pessoas próximas à estrutura no momento da tragédia. Uma das suspeitas é que os funcionários poderiam estar no local por terem detectado alguma anormalidade na barragem. Em nota, a Vale disse que os profissionais que aparecem nas imagens na área da barragem estavam realizando tarefas rotineiras, como a coleta de dados para atender ao cumprimento de requisitos legais, e ressaltou que a barragem não estava em obras. A polícia também quer explicações da Vale sobre a eficácia do plano de emergência para a barragem 1, que já previa que, em caso de rompimento, os rejeitos atingiriam a área do centro administrativo e o refeitório da empresa, que estavam cheios no momento da tragédia. Pelo caminho natural, o curso natural dos rejeitos, no caso de uma avaria da represa, um rompimento, ela está naquela linha. Então nós temos que avaliar tecnicamente
se o plano de segurança foi bem elaborado ou não. 2 engenheiros da empresa alemã Tuvisud e 3 funcionários da mineradora Vale permanecem presos em uma penitenciária na Grande Belo Horizonte. Eles foram os responsáveis pelos documentos que atestaram a estabilidade da barragem que se rompeu no início da tarde do último dia 25. O pedido de habeas corpus feito pelos advogados dos presos foi negado pela Justiça Mineira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre punições mais severas para tragédias ambientais como essas. O sistema precisa ser aprimorado. Os órgãos, tanto os estaduais quanto os federais, precisam ter uma coordenação maior. O processo de licenciamento e fiscalização deve envolver todos os órgãos de maneira concomitante, de tal sorte que eles possam trocar informações, trocar dados, estatísticas, enfim, relatórios em tempo real, ou pelo menos com uma constância mais precisa. Hoje o sistema não é o mais adequado, mas isso não retira a grande responsabilidade da empresa. Concordo com o doutor Ricardo Salles, você ouviu aí a palavra dele, só que aí fica o questionamento do seguinte: nós vamos ficar com esse discurso só agora, porque ainda está quente, porque a gente está lembrando, a gente está vivendo ainda tudo que aconteceu em Brumadinho, e daqui 3 meses vai ter esse mesmo discurso? As autoridades vão estar fiscalizando, né? A Vale realmente vai ser punida? Quem tem que ir para trás das grades vai ser preso? Então é isso que a gente precisa saber, porque agora o ministro vir falar que, olha, precisa ser mais eficaz, a gente tem que fiscalizar mais, esse tipo de barragem já não pode ser mais construída, todo mundo já sabe disso, isso a gente já está cansado de saber desde Mariana. Lá não foi feito nada em 2015, se não fizer nada agora em 2019, seu ministro, não adianta de nada essa sua fala bonitinha aí na televisão. Então, quer dizer, a gente espera realmente que aconteça alguma coisa, para daqui 2 anos a gente não ter que voltar a falar a mesma coisa, né? Lá em 2021, estoura outra barragem, rompe outra barragem, as mineradoras vão lá, mandam notinha falando que funcionários estavam trabalhando e tal, aquela coisa toda, quer dizer, morre mais de 200 pessoas de novo, e aí? Aí fica complicado. Então é por isso que a gente está fazendo o nosso trabalho em mostrar todos os dias, desde que aconteceu essa situação, né? E bom trazer esse VT do Rodrigo Hidalgo para mostrar que essas pessoas estão sendo ouvidas, mas aí é aquela história. Essa história não pode morrer. Alguém precisa ser severamente punido. Agora, deixa eu aproveitar, ainda falando um pouquinho dessas imagens, antes da gente falar do Romeu Zema, porque na sexta-feira a Band mostrou com exclusividade, foi a primeira emissora a mostrar aquelas imagens. Já está no ponto aí, Lincoln, para a gente acompanhar as imagens. Vamos ver então as imagens do momento em que a lama invadiu essa área aí, onde alguns trabalhadores estavam. Olha o Sebastião, esse que você acabou de ouvir, ele e um amigo, um colega de trabalho dentro dessa caminhonete. O desespero vocês ouviram aí, até rezaram, porque esses viram a morte do lado, ó, virou para um lado, virou para o outro, voltou para o ponto onde estava, porque não sabia o que fazer. O seu Sebastião, o seu colega de trabalho, não sabia o que fazer. Olha esse mar de lama chegando, aí você vê o trator, não sei se é um trator usado lá na mineradora também, enfim, também sobreviveu. As 3 pessoas, os 3 trabalhadores que estavam nessa área, que foi atingida 1 minuto e meio, pouco mais de 1 minuto depois do rompimento da barragem, conseguiram se salvar. Isso aqui que você está vendo é literalmente um milagre. Milagre. A fé desses caras que a gente viu que já era grande, tem que ficar ainda maior. Eu vou voltar a falar uma questão que nós repercutimos semana passada, que é a seguinte: imagina você aí de casa, se a sirene tivesse tocado, se o alarme tivesse tocado, quantas pessoas não poderiam ter se salvado? Eles tiveram pouco mais de 1 minuto, um tempo de reação mínimo, tiveram tempo de pegar o carro, tentar fugir para 2 lados e não conseguiram. Tiveram uma pitada de tudo aqui, de sorte, né, para quem acredita em Deus, uma pitada da mão de Deus aí, porque realmente uma série de fatores contribuíram para que eles se salvassem. O próprio trem acabou amenizando, esse trem que você está vendo aqui no canto, amenizou um pouquinho a chegada da lama. Essa própria área tinha outras estruturas que também ajudaram, tinha uma área que era um pouco mais sólida, aqui cheio de materiais sólidos, então foi uma junção de fatores, é claro, que ajudaram, mas um tempo de reação aí de 1 minuto, 1 minuto e meio. Agora imagine se essa sirene tivesse tocado, o sinal sonoro, quantas pessoas não teriam corrido antes? Quantas pessoas não teriam tido tempo de chamar um vizinho, de acordar alguém, de se juntar dentro de um carro?
Então, quer dizer, por isso que a gente vai insistir nessas investigações que precisam acontecer. Pessoas precisam ser ouvidas e muitas pessoas do alto escalão precisam ser punidas. Agora, olha só, o governador de Minas, Romeu Zema, visitou a cidade de Brumadinho pela terceira vez nesse sábado. Em um pronunciamento, Zema defendeu a punição dos responsáveis e o ressarcimento rápido das vítimas. Ele sobrevoou as áreas afetadas e visitou famílias atingidas. Confira. Nós já solicitamos e vou estar passando essa semana ainda para o prefeito uma posição sobre o que o Estado pode fazer para estar priorizando a cidade de Brumadinho naquilo em que o antigo governo deixou de pagar. Tem um valor? Não tenho esse valor aqui, mas pelo porte da cidade vai ser coisa aí da ordem de 10 a 15 milhões, eu suponho, que esteja lá atrasado. A situação do Zema também, que a gente vem falando desde o começo desse governo, não é fácil, né? O Zema entrou num barco aí que está afundando e agora teve mais esse problema. Então ele falou aí sobre esse repasso atrasado do governo, né? A gente já mostramos isso na sexta-feira, né? Muitos municípios estão prejudicados, quase todos, com a falta de repasse do governo do estado. Que bom que o Zema falou aí sobre essa prioridade, né? Porque esse atraso para a cidade de Brumadinho agora nunca foi tão prejudicial. Então o Zema aí, né, que já que salário 13º vai ser dividido em 11 vezes, tem salário atrasado, né? Nós temos sorte, nós temos tanta sorte de termos profissionais como esses bombeiros, esses militares que continuam trabalhando, que trabalham incessantemente com salário atrasado, vão receber 13º em 11 parcelas e estão lá trabalhando. Pelo menos a gente espera que esse repasse atrasado, né, fique em dia, seja repassado. Mas é a mesma coisa que eu falei agora há pouco do ministro, o Zema, não adianta muito só falar, né, porque já se passaram aí 11 dias da tragédia, 11 dias da tragédia e a cidade mais do que nunca precisa desses repasses. Então, quer dizer, já deu a sonora, né? Já deu a entrevista ali, falou que vai ser prioridade, mas não pode ficar só na voz, não. Esse repasse precisa ser feito e urgente. Agora vamos falar um pouquinho das buscas que, como eu disse, não param. Profissionais que trabalham nas buscas por vítimas em Brumadinho precisam ter cuidado para evitar contaminação. Moradores da região atingida pela lama tóxica também devem ficar atentos para os riscos. Wanda Sampaio na tela. Eu cheguei a trabalhar 15 horas seguidas, a gente conseguiu resgatar 4 corpos. Os corpos eram localizados e a gente de aeronave era desovado próximo desses corpos, fazia todo o serviço ali de remoção, aguardava a aeronave para o retorno. A gente só pensa que a gente tem que trabalhar bem para localizar, para resgatar, para salvar e dar o conforto, né, para quem a gente está ali pronto para servir. Os tenentes Túlio e Felipe estão de folga hoje, mas participaram das buscas em Brumadinho desde o rompimento da barragem. Passaram a semana mergulhados na lama. Em determinado momento você joga a mão para frente, aquela lama está muito fluida, você acaba afundando ali sem querer. Então vai o rosto, vai a cabeça, capacete. A gente teve que rastejar muitas vezes porque não dá para caminhar nessa lama, que ela estava muito fluidificada ainda, ela vai secando com o tempo. Óculos e luvas reduzem o contato com os rejeitos. Roupas próprias para mergulho ajudam a manter a temperatura do corpo. As equipes de buscas também tomam antibióticos para evitar contaminação por leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. O militar, ele desce da aeronave, já é obrigatória a passagem dele pelo corredor de descontaminação e uma vez por semana também a gente está orientado a tomar os remédios lá que são descritos para a gente poder tomar uma medida de profilaxia mesmo em relação às possíveis doenças que estão contidas lá no cenário, lá na zona quente. Por prevenção, os moradores que tiveram contato com a lama e as comunidades ribeirinhas devem procurar os postos de saúde para se vacinarem contra hepatite A e febre amarela. Quem apresentar os sintomas da leptospirose, como náuseas e diarreia, deve se dirigir ao atendimento de urgência. As pessoas que tiveram as casas atingidas pela lama devem aguardar a orientação da Defesa Civil para retornar. Em vários locais, o abastecimento é feito com água de cisterna que pode estar contaminada. Muita gente está louca para voltar para casa, para lavar seus utensílios, mas a própria água de lá, todo o lençol freático está contaminado. Então a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, vai coordenar uma ação para retorno dessas famílias nessas áreas.
andando sobre a lama, né, como a gente vem mostrando, ou cavando à procura de vítimas e voltam cobertos de lama. Fazendo carga horária puxada, eles não têm tempo de se preocupar com a limpeza dos uniformes. Mas olha só, um grupo de voluntários decidiu fazer isso por eles. A repórter Olivia Freitas conferiu aí toda essa ação e mostra pra gente. Os bombeiros voluntários vieram de vários estados, abrem mão do trabalho, do conforto de casa para ajudar em Brumadinho. Eu quero dar esperanças às famílias ainda que estão, de alguma maneira, aguardando, né, uma comunicação. A dedicação é tão grande quanto o estrago provocado pela lama. E é para levar algum alívio a quem volta das buscas, muitas vezes irreconhecível, que o Eduardo vai todos os dias até o quartel-general dos militares, montado na comunidade do Córrego do Feijão. Lá, uma palavra que o sargento Nilson, há 23 anos no Corpo de Bombeiros, viu pela primeira vez em uma operação: lavanderia. Já trabalhei em várias operações, inclusive, né, lá em Mariana. No local, assim, o ser humano ele já é de bom coração, todo mundo tem, né, aquele vontade de ajudar. Agora, essa parte deles aqui foi para nós, eu ainda não tinha visto, bastante importante. Na roupa, junto com a lama, o suor de mais um dia de buscas. Depois de tirar o excesso da sujeira, eles trazem os uniformes para cá. As peças são identificadas e levadas para esta pequena lavanderia montada nos fundos de uma igreja evangélica. Primeiro, um jato para tirar o excesso de lama. Depois, as peças vão para este tonel com um produto químico para desinfecção. E, em seguida, são lavadas. A gente percebeu que os bombeiros estavam chegando com a roupa suja. E aí eu perguntei para o comandante, falei, como é que eles vão vestir essa roupa no dia seguinte? Ele falou, olha, a roupa vai vestir do jeito que tá. Joga uma água grossa e depois veste a mesma e muitas vezes molhada e suja. E eu perguntei para ele, se nós lavássemos essa roupa? Tudo aqui foi comprado e é mantido com doações dos membros da igreja. As máquinas trabalham dia e noite. 35 voluntários se revezam. Isadora é designer gráfica e veio de São Paulo ajudar. A gente de longe, a gente se sente muito impotente. Os heróis estão lá na lama fazendo as coisas. Às vezes a gente está aqui lavando a roupa deles e orando por eles, sabe? Porque se eu lá em São Paulo sentir o respingo dessa dor, se no Brasil a gente sente o respingo dessa dor, imagina eles lá no meio. Como que esses meninos aguentam? Então, para mim, é uma honra lavar a roupa deles, entendeu? No final, o resultado é esse aqui, olha, um kit com a roupa limpa, um bilhetinho com agradecimento e um livro com palavras de incentivo. E tudo isso vale muito numa hora dessa. Isso tem ajudado a gente demais, está sendo um trabalho aí pra gente essencial. Eu estou quase 600 quilômetros da minha casa, né, e a gente não tem talvez a condição de lavar a roupa e tal, então a gente deixa aqui, isso aí pra gente é igual como se fosse a mãe da gente, né? No local longe de casa. Carinho que Dona Águida recebe de longe. Pastor, ela é uma das voluntárias, mãe de 3 filhos e agora de tantos outros que pela farda só conhece pelo nome. Aqui o Edmilson vai receber desse jeitinho aqui, lavadinho e seco. A gente se sente orgulhosa e feliz, e se sente mãe de todos, um pouquinho. Olha, gente, sensacional. Essa é a palavra que, o termo acho que dá pra gente usar. Sensacional. Vocês viram ali o pastor falando, né? Foi uma ideia dele, do pessoal que trabalha ali numa igreja. Se juntaram com outros voluntários. Vocês viram o kit pronto para entregar de volta ao militar? Tem até um caderno com palavras de incentivo para eles lerem aquilo pela manhã, né? Ou o início do turno deles, terem mais um incentivo além de todos que eles já têm e seguir aí o dia de trabalho. E aí quando a gente vê uma matéria dessa, que a gente vê como existem pessoas e pessoas. Algumas pessoas são responsáveis diretamente por toda essa tragédia, E a única coisa que fazem é defender aí o seu patrimônio, né? Defender o seu nome, não tá pouco se lixando por quantas pessoas morreram. E outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, se sensibilizam, né? Estão assistindo toda essa situação e vão lá ajudar. E da forma que pode. Ninguém tinha pensado nisso, né? Poxa, como que esses bombeiros, esses militares vão lavar essa roupa? Porque estão rastejando na lama há 11 dias. E vocês viram ali ele falando, né?
ia jogar uma água ali para tirar o mais grosso, e aí no outro dia ia voltar a roupa suja, podendo ter risco de intoxicação, como a gente mostrou, risco de pegar uma doença, mas aí esse pessoal se reuniu e fez essa atitude linda. Vou parabenizar o pessoal da igreja que organizou essa questão, porque eu sou meio chato com essa questão, mas eu acho que é exatamente isso a função de uma igreja, de uma comunidade nessas horas. Enquanto não se aproveitam da situação, quando tem padre que só fica em rede social, entendeu? Né? Padre que gosta de casar gente rica, padre que gosta de andar com artista. Tem gente que usa a igreja para isso. Tem outros que se organizam e usam a igreja para isso aí. A gente não vive falando que religião só atrapalha? Tem hora que ela ajuda também. Então, parabéns para esse pessoal aí que está usando, bater palma aqui, palma mesmo. Porque é isso aí, a igreja, a religião é isso, é amor ao próximo. É amor ao próximo. Faz sem querer nada retribuído. Nós fomos fazer as matérias com eles. Ninguém ofereceu essa matéria, não. As pessoas que estão lá tiveram a sensibilidade de ver esse trabalho e fazer a reportagem. Ninguém lá fica postando no Instagram o dia inteiro, não, viu? Querendo 1 milhão de seguidores, fazendo propagandinha em Instagram. Não tem nada disso, não. O pessoal se sensibilizou e está usando muito bem. Está fazendo um trabalho fantástico, uma das matérias mais bacanas que a gente mostrou até agora. Parabéns mesmo para o pessoal que teve essa iniciativa. E olha só, 10 dias depois da tragédia em Brumadinho, muitas famílias aguardam as atualizações dos bombeiros na esperança de ter a notícia de algum desaparecido. Olha, deve ser uma angústia que eu não desejo para ninguém. Todos os corpos encontrados são trazidos ao IML aqui na cidade de Belo Horizonte. Familiares vivem momentos de angústia no local. Vamos conferir então a reportagem da Vanessa Anício e do Adilson Alves. Lilian esteve no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte várias vezes nos últimos dias, em busca de notícias do marido, Edione José dos Reis, de 43 anos. Já é a terceira vez que eu venho. Ontem foi à tarde para identificar o corpo e hoje para estar liberando. Como já se passaram muitos dias desde o rompimento da barragem, pelo estado avançado de decomposição dos corpos, a identificação por impressões digitais já não é mais possível. Na última semana, familiares trouxeram ao IML materiais que pudessem auxiliar no reconhecimento dos corpos. Trouxe raio-x, odor de dente, trouxe escova de dente, tudo. Colheu o DNA do meu filho e tudo. 199 pessoas continuam desaparecidas em Brumadinho. Nos próximos dias, muitos familiares ainda vão passar pelo IML da capital para reconhecer os corpos. Em um ambiente de tanta dor, um alento. Voluntários estão acampados na porta do Instituto há mais de uma semana, oferecendo lanches a essas famílias. A gente começa a chegar por volta das 6h30 da manhã, monta o café e fica aproximadamente até as 11 horas da noite. Doar um pouco do tempo, de atenção, de carinho, dar um abraço. Ainda não há previsão de término das buscas. Para quem conseguiu enterrar um ente querido, o que resta agora é recomeçar. Devagar a gente chega lá, fé em Deus. Serão semanas ainda de buscas, de muito trabalho lá na cidade de Brumadinho. E a gente manda a nossa força, nosso apoio a esses familiares. Agora imagina você aí de casa, caso você estivesse passando por essa situação. Imagina essas famílias, elas acordam todos os dias, vão até o IML aqui em Belo Horizonte. E aí eu acredito que tem muita gente que vai para lá sem saber o que está torcendo. Se está torcendo para achar o seu parente, o seu amigo, ter a confirmação, poder fazer um velório, um enterro digno para a pessoa, ou se ela vai na esperança, naquela fé que fica no fundo de todas as pessoas, de não encontrar nada, para ter ainda um pinguinho de esperança dessa pessoa ainda estar viva. Então, realmente muito triste. Nessas horas a gente só consegue pensar mesmo e falar nas pessoas que perderam as suas vidas, nessas que estão desaparecidas e principalmente no sofrimento dessas famílias. E segue até amanhã a escala de atendimento às famílias de Brumadinho para receber a doação dos R$100 mil da Vale. A quantia deverá ser depositada em até 3 dias após o registro e análise da documentação pela mineradora. Apenas um representante de cada família poderá fazer parte do banco de dados e o valor será pago referente a cada vítima. A ação não está ligada às indenizações e reparações judiciais. Quem perder o prazo poderá ser atendido a partir da quarta-feira nos pontos de cadastro informados pela Vale.
Defensores públicos também estão nos locais prestando orientações e repetindo, então, esse dinheiro não tem nada a ver com indenização, isso não muda a responsabilidade da Vale, é uma ajuda que a Vale, né, uma empresa aí muito humana, uma empresa que pensa no seu funcionário, uma empresa que você pode perceber aí com os acontecimentos, tem um respeito muito grande com o meio ambiente, com as pessoas, com a família das pessoas, eles decidiram doar R$100 mil para cada família das pessoas que já tiveram a morte confirmada e dos desaparecidos, que, como a gente vem falando, é o mínimo que a Vale poderia fazer nesse momento. Agora, olha só que absurdo. Um homem foi preso por registrar o falso desaparecimento da esposa e da filha que estariam na pousada Nova Estância no momento do rompimento da barragem em Brumadinho. Ele apresentou documentos falsos à polícia e disse que queria ter acesso à doação oferecida pela Vale às famílias de vítimas da tragédia. Segundo a polícia, o homem confessou, depois de ser questionado sobre detalhes, como o número do celular da esposa. Outras certidões de nascimento falsas também foram encontradas dentro da mochila do suspeito, que assumiu ter feito todos os documentos. O homem que foi detido é aposentado por invalidez e já foi preso em 2014 por fraude em um vestibular de medicina. Gente, acabei de falar que tem pessoas e pessoas. Esse vagabundo aí, que é como a gente pode qualificar um cara desse, ele está querendo se aproveitar de uma das maiores tragédias da história do Brasil, com mais de 100 mortos, com quase 200 desaparecidos, para ter direito a esses R$100 mil. Fala a verdade se não dá vontade de falar um monte de palavrão. Fala pra mim, se um vagabundo desse não merece ir pra cadeia, como que alguém, enquanto uns se sensibilizam, vão lá trabalhar de graça para ajudar, lavar roupa de bombeiro, tem vagabundo que se aproveita dessa situação. Semana passada a gente mostrou o cara que estava passando por policial federal para ter acesso ali à tragédia, para tirar foto na tragédia. Aí vem um sem vergonha que já foi preso, apresentar documento falso para ganhar os R$100 mil. É muito cara de pau. E sabe o que eu fico pensando? Um cara desse, acho que a polícia, que as pessoas são o quê? Uma cambada de tonto? Você acha mesmo que ninguém vai descobrir? Que é só chegar, falar que tinha pessoa lá na pousada, apresentar uma certidão falsa e pronto, vai cair 100 pau na conta? É aquela história, além de cara de pau, é burro, mas burro com força. Burro com força. É aposentado por invalidez, dá pra ver que invalidez, a cabeça não deve estar funcionando muito bem, né? Fraudou vestibular, agora queria fraudar documentos falsos aí para conseguir ganhar os R$100 mil a Vale. Qual que é o barulhinho aí, ô Fabrício? Aí, ó. Além de cara de pau, sem vergonha, ainda é burro e com força. Agora escuta essa também, que é outra que eu vou te contar, viu? O meia do Cruzeiro, Thiago Neves, provocou polêmica nas redes sociais ao fazer referência à barragem que se rompeu em Brumadinho no último dia 25 para provocar o time rival, né, o Atlético. Na publicação, o jogador escreve em uma foto do centro de treinamento do Galo a seguinte frase: você está vendo aí na sua tela? Isso é o story. O story, né, o pessoal que usa o Instagram sabe bem o que é. Que você posta lá a fotinho, fica 24 horas, então o pessoal posta ali o dia a dia e tal. Thiago Neves postou, passou ali em frente ao CT do Galo e postou: barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção pessoal. A mensagem faz referência ao rebaixamento do Atlético em 2005, né, caiu no Campeonato Brasileiro para a Série B. Nas redes sociais, os fãs criticaram a postagem e reforçam que diversas famílias morreram atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Ô Lincoln, dá para pôr aqui para mim? Vamos deixar o story dele aqui? A primeira, deixa o story, vamos lá. Tá aqui atrás de novo. Vou repetir, tá? Essa aqui é a postagem do Thiago Neves. Quantos seguidores o Thiago Neves tem aí, André? 1.200.000, um cara que é seguido por 1.200.000 pessoas, postou: barragem que já caiu uma vez, assusta moradores de Vespasiano e região, atenção aí pessoal. Com essa repercussão negativa, o jogador apagou a postagem. E aí,
Enche a tela aqui de novo, Link, mostra o pedido de desculpa. Minutos depois ele postou: galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último story que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear tanta gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar para minimizar os danos irreparáveis causados em Brumadinho. Hoje errei e fica aqui o meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto. Mau gosto, Thiago Neves? Mau gosto você tá de brincadeira, né? Muito mau gosto. Só para ressaltar que, quando procurado pela nossa reportagem, o Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse assunto. Mas só para dar um gancho, a gente estava até comentando um pouquinho aqui na redação sobre isso, porque isso tem muita repercussão, gente. Eu sei que jogador de futebol vive num mundo paralelo. Eles não vivem no mesmo mundo que a gente. Eles não têm os mesmos salários que a gente, não frequentam os mesmos lugares que a gente, né? Pelo contrário, são intocáveis, né? É outro mundo. Jogador de futebol, nós somos tontos. Eu adoro futebol, acompanho, vou aos jogos, cubro o jogo pela Band, mas no fundo também, nós somos bem bobinhos também, né? A gente que coloca eles nesse outro mundo. Agora, Thiago Neves, eu não sei, não gosto de questionar a índole de ninguém. Que, aliás, é sempre muito atencioso com a imprensa nos jogos, é um cara bacana, gosto de entrevistar. Mas não sei não, viu, cara? Tem hora que eu fico com o pé atrás, sabe? Será que um cara igual o Thiago Neves não começou na carreira ontem, vai lá e faz uma postagem desse nível? Não é legal isso. Não é, Datena. Não é legal. Deu mole demais. E eu não sei, a gente tem que... Porque a gente toma cuidado na hora de postar alguma coisa, sabe? Eu vou torcer, eu vou acreditar nesse pedido de desculpas do Thiago Neves e que foi uma infelicidade. Mas tem hora, meu amigo, que eu fico com uma pulguinha aqui atrás da orelha que eu realmente não sei. Não sei até onde vai a inocência da pessoa postar uma bobagem tão grande como essa e achar que não vai dar repercussão. Não sei, mas enfim, vou continuar acreditando nesse pedido de desculpa do Thiago Neves. E pessoal, cuidado, tá? Muito cuidado, porque brincar com um assunto desse uma hora dessa... Tá fora de cogitação. Pessoal, vamos dar uma pausa então? Falamos já bastante, primeiro bloco inteiro, falando aí sobre essa questão de Brumadinho, porque eu tenho um recado para você, meu amigo aí de casa, que está assistindo a gente e que está endividado. E quanta gente, né? Hoje, na circunstância que o país vive, não está endividado. Se você está sofrendo com o financiamento do seu carro, por exemplo, moto ou caminhão, por conta dos juros abusivos, e suas parcelas, obviamente, já estão atrasadas, juro abusivo pra caramba, as parcelas acabam ficando atrasadas. E aí, já entraram com a busca e apreensão do seu veículo. Agora, calma, porque você vai assistir comigo o vídeo do David Johnny, ele que é presidente da Gold Company Soluções Financeiras. Ele pode ajudar você, veja. Viu só? Não se desespere. E principalmente, não entregue o seu veículo ou cancele o seu cartão. Nada de entregar seu veículo, viu? Faça como a senhora Sandra, por exemplo, que tinha uma dívida... Presta atenção nesses números, hein? A dona Sandra tinha uma dívida de R$30.600 e quitou, sabe por quanto? R$2.000, é isso mesmo, mais de 90% de desconto. E porque ela procurou a Gold Company, Soluções Financeiras, a maior recuperadora de crédito do Brasil. Então vamos fazer o seguinte, você meu amigo que está acompanhando o Brasil Urgente Minas, papel e caneta na mão e anota agora o telefone que eu vou te passar. Você vai ligar e de graça ainda, é 0800. O número é o 0800 300 7777. Facinho de anotar. De novo, 0800 300 7777. Você vai ligar e vai libertar-se aí dos juros abusivos com a Gold Company. Pessoal, agora vamos fazer uma pausa aqui no Brasil Urgente Minas, né? Mas olha só, coisa rápida, 2 minutinhos e meio. Daqui a pouco a gente volta então com as principais notícias aqui de Minas Gerais. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas nesta segunda-feira, começando mais uma semana, agora 4 horas e 34 minutos. Continua participando, André Salles falou que o pessoal está mandando bastante mensagem pra gente. O WhatsApp aqui na sua tela é o 997727663. Eu tô esperando a sua mensagem e olha só, como a gente havia falado no começo do programa, moradores de Congonhas, cidade da região central do estado, vivem apreensivos depois que a barragem de Brumadinho rompeu. A cidade tem mais de
20 barragens. Entre elas está a maior da América Latina, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Como dorme, me fala? 50 milhões de metros cúbicos ali na sua cabeça. Como que alguém consegue ter paz? O Michael Mendes foi até a cidade de Congonhas e traz uma reportagem completa. Batizada como Casa de Pedra, a maior da América Latina e controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Onde nós estamos aqui, se romper, pega tudo isso aqui. Pega tudo. Não vai dar tempo a gente nem sequer sair correndo. Eu fico preocupada, não é só com a minha família, com todos o pessoal de Congonhas que está correndo risco. Está sendo um pesadelo para gente. A gente tem medo. A maioria das pessoas que estão aqui, que são da Bahia, estão tudo querendo ir embora. A nossa cidade fica em estado de alerta, né? E a gente fica assustado, porque em qualquer momento pode acontecer e não tem nem aviso, né? Congonhas tem hoje 24 barragens. 23 são de rejeitos da mineração e uma de acúmulo de água, distribuídas entre as mineradoras CSN, Vale, Gerdau e Ferrouz. Mas é justamente a da CSN que pode causar uma tragédia sem precedentes. Esse é o ponto mais próximo que a nossa equipe de reportagem conseguiu chegar, perto da barragem Casa de Pedra, a maior da América Latina. O Alan Santos vai abrir a imagem para vocês e ele vai mostrar esse paredão. São 76 metros de toda a contenção da barragem. São 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Ela foi classificada como nível 3. Nível máximo de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente. Cada mineradora foi multada pela Prefeitura de Congonhas em mais de R$2 milhões por descumprir o Plano Municipal de Segurança de Barragens. Nós estamos no cemitério municipal de Congonhas e daqui de cima é possível ver a proporção das duas barragens da CSN. O Alan Santos vai mostrar para vocês agora que essa da direita é a barragem número 1. Ela está no limite de água e rejeitos. E puxando um pouquinho mais para frente, a gente já consegue ver a maior barragem da América Latina, Casa de Pedra. Está no mesmo nível do bairro Eldorado. E o que chama a atenção dessas duas barragens e também da tragédia de Brumadinho é que a área administrativa da CSN está fora do rastro de rompimento. Ela fica na parte alta. Cerca de 50 mil habitantes estão correndo risco. O representante do movimento dos atingidos por barragens, que há 12 anos briga na justiça contra as mineradoras, faz um alerta grave. Em Brumadinho o risco era menor do que o risco aqui de Congonhas. E lá se rompeu. E lá se rompeu. Então assim, isso é muito real, essa possibilidade, né, de rompimento. Né, que inclusive nos riscos análise de 1 a 3, Brumadinho era risco 1, aqui é risco 3, você tem ideia. A CSN Mineração já acenou ao governo de Minas em encerrar as atividades da barragem Casa de Pedra e se propôs a retirar mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Mas, por enquanto, tudo está só na promessa. Essa barragem, tanto em nível de risco quanto o nível de potencial dano a ser gerado, no caso de uma ruptura, é máximo. Quando a mineradora não atende às recomendações ou às solicitações do poder público e que ela não o faz sem nenhuma punição, é porque é um problema de gestão política administrativa da região e do município. Esvaziar ela é um risco também para a população? Olha, essa aí é a história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ficar do jeito que está não pode, porque é uma bomba relógio. Desativar uma bomba relógio corre sempre o risco de ela estourar sem você conseguir. E a cidade dos profetas corre sérios riscos de desaparecer do mapa se nada for feito. E não é só Congonhas, viu? Em Itabira, região central aqui do estado, uma barragem da Vale, que é 20 vezes maior que a de Brumadinho, segue ativa com risco de rompimento. Lá também não tem plano de evacuação ativo e os moradores passam dia e noite preocupados. Rodrigo Hidalgo.
Logo na entrada de Itabira, na região central de Minas Gerais, uma construção se destaca em meio ao verde. É a mega barragem do Itabiruçu, da mineradora Vale. Ela é 20 vezes maior que a do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se rompeu há uma semana e tem 5 vezes o tamanho da barragem de Mariana. A cidade possui 120 mil habitantes e os moradores das proximidades de Itabiruçu estão com medo. Nós ficamos com medo de existir um risco perigoso aqui para nós. A gente tem condição de ir para outro lugar, o lugar que nós temos é esse, então a gente trabalha, a gente fica o tempo todo inseguro. A comunidade do Rio do Peixe fica embaixo da barragem. Qualquer barulhinho que dá, a gente já assusta bem na janela para a gente conferir para ver se não é a barragem que está se rompendo. A Vale instalou algumas sirenes aqui em Itabira, como esta aqui, que fica bem perto da barragem do Itabiruçu. O problema é que o equipamento não está em operação porque os moradores da região ainda não foram treinados. Ela nunca foi usada, ela ainda não está implantada, né? Ela já está... Ela não tem efetividade ainda para funcionar, porque o processo ainda não chegou nessa fase. Não abriu ainda para a comunidade quais são as áreas de autossalvamento, as rotas de fuga, para onde a pessoa deve fugir, se refugiar em caso de acidente. Itabiruçu utiliza a técnica menos arriscada de construção de barragem, o alteamento a jusante. Quando o limite de rejeitos é alcançado, os novos diques de contenção são erguidos do lado de fora dos reservatórios, o que garante maior sustentação. Mas aqui, pela região e tipo de solo, o risco de rompimento é elevado, segundo o documento emitido pela própria mineradora e obtido pela nossa reportagem. Este relatório foi apresentado para o projeto de expansão da barragem com um novo degrau de 15 metros. O desenho da barragem mostra um chamado recalque, que é um afundamento de 60 centímetros que se formou no terreno após a construção da estrutura, em 1981. Neste outro desenho é indicada uma trinca de 130 metros no topo da construção, sinais que elevam consideravelmente o risco de rompimento da barragem. Como esse solo ele tem uma capacidade de suporte muito baixa, então qualquer coisa que se põe em cima, ele afunda. O engenheiro civil Antônio Lambertini, que tem 40 anos de experiência na área de segurança de barragens, conhece muito bem a construção do Itabiruçu. Em 2012, ele foi contratado por uma empresa que prestava serviços para a Vale para fazer o projeto de expansão da barragem. Depois de analisar o histórico da obra, constatou as irregularidades e se recusou a assinar o documento como responsável técnico. Eu fiz um relatório e apresentei para o meu chefe, falando para ele, olha, essa barragem, ela apresenta um risco muito elevado, extremamente elevado. O chefe que me atendeu falou assim, não, você está preocupado à toa, isso aí não tem problema nenhum. Falei, não tem problema? Então eu me desligo desse projeto, não quero mais ser responsável, porque isso aqui é um risco bastante elevado e eu não quero ser responsável por isso. Itabira está em uma região que apresenta abalos sísmicos de baixa intensidade. Ao longo do tempo, esses abalos podem afetar a estrutura de barragens. Na eventualidade de da barragem se romper, a lama na área urbana ela chega em 7 minutos. Em nota, a Vale informou que a barragem do Itabiruçu tem plano de emergência, um documento técnico de fácil entendimento, e que estão previstos para este ano treinamentos simulados com a comunidade do entorno. Diz ainda que a estrutura possui todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passa por constantes auditorias externas independentes. Aí entra o mesmo questionamento que eu falei desde a primeira matéria. E aí? E aí? Porque nós acabamos de apresentar uma reportagem para vocês de pessoas que não estão conseguindo nem dormir de medo por causa da barragem e tem barragem que está prontinha para romper. Prontinha, que pode matar aí centenas de pessoas. E aí, o que vai ser feito? Se esse país for um país sério, que você aí de casa sabe que não é, essas mineradoras já teriam sido punidas, nós já teríamos umas soluções para essas barragens. Não sei se tem que esvaziar a cidade, se tem que esvaziar a barragem, se tem que construir contenção, não sei. Sei que alguma coisa precisa ser feita. Eu não sou especialista, então eu não posso apontar a solução. A única coisa que eu sei é que nós acabamos de mostrar que tem barragem pronta para romper. Não é acidente. É tragédia anunciada. Se tiver um pouquinho de seriedade nesse país, dá para evitar qualquer outro problema. Mas como a gente sabe, eu venho falando daqui 3 meses, o negócio esfria, vai empurrando com a barriga daqui e ali, daqui a pouquinho rompe outra barragem e a gente vai
vivendo desse jeito. Eu já estou preocupado aí, infelizmente. Imagina eu, Datena. Imagina eu. Pessoal, mais uma rápida pausa aqui no Brasil Urgente Minas. Já estamos entrando aí na reta final do programa. Agora 4 horas e 44 minutinhos. Rapidinho, 2 minutinhos, a gente está de volta aí com as principais notícias de Minas Gerais. Muito bem, de volta com o Brasil Urgente Minas, já na reta final do programa. E eu já volto dando um recado importante para você aí de casa. Recado, aliás, que eu falo aqui toda semana, que é sobre planejamento. Afinal, se preparar para todos os momentos e imprevistos que possam surgir é essencial para você viver cada vez melhor. Vale a pena refletir sobre esse assunto, né? Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né? Falar sobre imprevisto, planejamento é fundamental. Com a segurança, a vida segue muito mais tranquila para aproveitar a companhia da família, dos amigos e de todos que desejamos estar ao nosso lado. É o que vale a pena, né? Por esse motivo, você aí de casa precisa viver sem preocupações e pode contar com o Bosque da Esperança Planos Funerários. Confie no trabalho de uma equipe séria e competente que vai oferecer aí todo o suporte necessário quando for necessário. Pensando nisso, para este mês, você terá uma grande oportunidade para fazer o seu plano funerário. É o Fevereiro Arrasador. São várias opções de planos funerários, gente, com até 20% de desconto. É isso mesmo, planos funerários com até 20% de desconto. Escolha o que melhor atenderá você e aí você de casa vai encontrar profissionalismo, conforto e o principal de tudo, assistência 24 horas. A gente não sabe quando os imprevistos podem acontecer, não tem dia e nem hora. Então, fevereiro com até 20% de desconto no Bosque da Esperança. Entre em contato e conheça mais cada um dos planos oferecidos. Conhecendo um pouquinho mais de cada plano, você vai ver qual que é o melhor aí para você e a sua família. Papel e caneta na mão, pega o celular aí, ó, e anota o telefone do Bosque da Esperança. É o 3218-3232. 3218-3232, vai ser atendido lá por uma equipe completamente preparada, ou você pode acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, que é o bosqueesperança.com.br. Agora, olha só, deixa eu receber aqui o Feliciano Abreu, nosso amigo, parceiro, está toda semana aqui com a gente. Feliciano, seja bem-vindo, como sempre, viu? Hoje nós vamos falar sobre água mineral, Feliciano, é isso? Exatamente. Nós fizemos um levantamento de preço de água mineral. É importante porque esse mercado vem crescendo muito, principalmente os jovens que querem aí, estão deixando o refrigerante de lado, mas a gente tem que ficar atento aos preços. Primeiro que a gente acha que a água é muito barato e que você pode comprar, né? Mas hoje tem águas né, minerais que são realmente bem melhores do que as outras. E as variações são muito grandes. Olha só, Igor, a gente tem aí hoje o garrafão de 20 litros tendo uma variação de 157%, de R$ 7,00 a R$ 18,00. Essa diferença de 157%, esse garrafão de 20 litros que a gente vê em empresas, né, até em casa também. Agora, quando a gente fala naquele garrafão de 5 litros PET, a gente encontrou de R$ 5,60 até R$ 7,00, uma diferença de 25%. O fardo com 6 unidades da garrafa de 1,5 litro de água mineral, encontramos de R$ 8,50 a R$ 17,00, com a diferença de 100%. De 500 ml, um fardo com 12 unidades da água mineral sem gás, de R$ 6 a R$ 22,00, uma diferença de 266%. A garrafa de 500 ml com gás, aí também um fardo de 12 unidades, de R$ 12 a R$ 24,00, com a diferença de 100%. Quando são 300 ml, aí, né, com fardo de 12, de 11 a 20 reais quando tem gás e quando não tem de 12 a 24 reais, uma diferença de 100%. Esse copinho que a gente sabe que normalmente você compra ali uma caixa com 48 unidades, a gente encontrou de 19 reais até 30 reais, uma diferença de 57%. As garrafas de vidro também, elas vão ali muitas vezes em gradados, né? Então a gente encontrou o retornável com de 500 ml, custando hoje de R$ 48,60 e o retornável de 300 ml, a garrafa de vidro, de R$ 26 a R$ 60, uma diferença de 130%. Eu gosto de dizer essa pesquisa que muitas vezes a pessoa acha que é só para ela, mas imagina um órgão público que não faz pesquisa de preço, toma, né, o consumo de água é diário. Exatamente. Né, uma diferença de 150%, 200%, a gente vê colégios, instituições públicas. Empresas, né? Empresas com funcionários. Exatamente. Ali. Então é uma forma de você economizar e mesmo qualidade. Por quê? A gente sabe que tem, infelizmente, o mercado negro de água com gás, água mineral também. Tanto que
águas que você não vê o rótulo, que você está vendo que está meio que aberto, não tem ali o selo, o lacre na tampa, né? Então é importante a gente ficar de olho nisso. E o pior, na minha opinião, Igor, a gente teve aumentos em relação ao ano passado. Nós tivemos aumentos de até 13,52% pelo preço médio. O preço médio, por exemplo, dessa garrafa retornável de vidro, né, de 500 ml, que a caixa custava R$ 49,33, subiu para R$ 56,00, esse aumento de 13,5%. Já de 300 ml, subiu de R$ 38,60 para R$ 43,40, um aumento de 12,44%, mas o aumento médio aqui foi em torno de 6%. A gente teve aí o próprio copinho de 48 unidades de 200 ml cada um, que a caixa custava R$ 23,69, subiu para R$ 25,22, esse aumento de 6,5%. O Feliciano, quando a gente fala em aumento, tem uma questão que vocês falam muito na pesquisa, que eu acho muito importante, que é a variação. A água também sofre essa variação, muda de bairro, de região, como que é essa Muito, situação? A gente tem essa variação de região para região, até mesmo empresa. Se é uma empresa considerada aí, rica, né, aquelas empresas mais sofisticadas, que compram na distribuidora, normalmente ela compra ali de acordo com a sua demanda ou necessidade de água, então ali se cobra mais caro. Agora, se você tem a pesquisa em mão, né, Igor, o que acontece? Você pode estar sempre ficando de olho, você pode comprar do seu fornecedor em qualquer cidade de Minas Gerais, mas que saiba que hoje, por exemplo, o garrafão, que é o mais vendido, né, custa de R$ 7 a R$ 18,00 e o preço médio é R$ 12,70, então tem que comprar abaixo desse preço médio. Porque não é brincadeira você pagar aí uma diferença de 156% em um produto que eu falei, né? Claro que a gente tem diferenças. Por exemplo, a gente tem uma água em Minas Gerais que é gaseificada naturalmente, então ela é um pouco mais cara. Agora, outras são artificialmente. Então você tem que ver qual o melhor custo-benefício. E as pessoas estão se inteirando desse assunto, até pela quantidade de minerais que tem essas águas e os benefícios que elas trazem para a saúde. Tem umas marcas de água aí que eu não vou falar aqui, obviamente, mas quando eu vejo o preço, rapaz, a sede até passa a hora que eu vejo o preço dessa água. Feliciano, o segredo então pra gente finalizar, pesquisar. Mesmo quando é água, um copinho de água. Exatamente, pesquisar sempre, principalmente as indústrias. Quem tem água mineral em casa, é ficar de olho realmente na pesquisa e comprar somente o necessário. Feliciano, para quem quer ver essas e outras pesquisas, como que faz? Está no site Mercado Mineiro, é só digitar www.mercadomineiro.com.br e as ofertas no aplicativo com oferta que os consumidores estão aí aproveitando as melhores oportunidades. Grande Feliciano Abreu, como sempre, toda semana aqui no Brasil Gente Minas. Muito obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos chegando então ao fim do Brasil Urgente Minas, né? Estamos terminando agora, 4 horas e 53 minutos. Muito obrigado a você que acompanhou todo o programa aqui com a gente. E agora é o Datena? Datenão? Você vai ficar com o melhor do Brasil. Já tá vendo ele aí, ó, falando de Brumadinho. Kelly Dias na tela, José Luiz Datena trazendo mais informações aí sobre a tragédia em Brumadinho. A gente se vê então amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Até lá!